Fala galera, mais uma aula começando aí no canal. Hoje nós vamos continuar as aulas de geometria plana, tá? O assunto de hoje vai ser paralelismo entre retas. Então já deixa aí seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal e além disso, pessoal, segue a nossa página do canal lá no Instagram também. Eu sempre estou postando exercícios lá, interagindo com a galera nos stories. Então eu estou sempre gerando um conteúdo bem legal para vocês lá. Dito isso, pessoal, vamos aqui para a aula. Bom, primeiramente, nós precisamos saber o que são retas paralelas. Bom, pessoal, duas retas são paralelas quando elas estão contidas no mesmo plano e não há ponto em comum entre elas. A representação gráfica de duas retas paralelas, pessoal, fica sendo dessa seguinte forma aqui, ó, tá? Essas duas retas são paralelas. A primeira reta, eu vou chamar ela de reta R, tá? E a segunda eu vou chamar de reta S. Pessoal, a representação de retas paralelas é dada dessa seguinte forma aqui, ó. Eu tenho que escrever que a reta R, aí eu boto dois tracinhos assim, ó, S. Essa aqui é a representação de duas retas paralelas. Esse símbolo, essa simbologia representa que a reta R é paralela à reta S, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, agora nós vamos traçar uma reta que nós chamamos de reta transversal, tá bom? E eu vou traçar ela aqui para vocês, aqui nesse ponto aqui. Bom, essa reta que eu estou traçando, nós chamamos de reta transversal, tá? E eu vou chamar ela de reta T. Esse vai ser o apelido da reta transversal, ok? Perceba, pessoal, que essa reta, ela toca a reta R em um ponto aqui, certinho? E também toca a reta S em um ponto aqui, tá? Deixa eu só alongar um pouquinho essa reta T, para ficar melhor para a gente visualizar aqui. Bom, ela toca dois pontos, um na reta R e um na reta S, tá? Perceba, pessoal, que ao redor de cada ponto aqui, eu vou ter uma formação de quatro ângulos. Um aqui, um aqui, um aqui e um nessa parte. Aqui embaixo, a mesma coisa. Quatro ângulos em volta desse cruzamento, tá? O primeiro ângulo, pessoal, eu vou chamar ele de ângulo alfa. E eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o meu ângulo alfa. Galera, vocês lembram lá das nossas aulas iniciais que dois ângulos opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida? Então, portanto, esse ângulo aqui, ó, ele está oposto pelo vértice. Então, esse ângulo aqui, ele também mede alfa. Concorda comigo? Lá das nossas iniciais nós temos essa teoria aí. Sendo a reta R e a reta S paralelas, pessoal, esse ângulo alfa aqui, ele se encaixa certinho aqui nessa posição, tá bom? Então, aqui também nós temos um ângulo que chamamos de alfa de mesma medida, tá? Para isso aqui acontecer, pessoal, atenção, isso aqui só vai acontecer se a reta R e a reta S elas forem paralelas, legal? Galera, entre duas retas paralelas e a transversal, nós vamos formar quatro ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus e de mesmo valor. Aqui também, ó, é alfa, por quê? Porque ele está oposto pelo vértice. Então, aqui o meu quarto ângulo é alfa. Ó. Então, eu coloco aqui, ele também mede alfa. Então, aqui entre duas retas paralelas e a transversal, eu formo quatro ângulos agudos, ou seja, que são ângulos menores que 90 graus, ok? Agora, pessoal, dando um zoom aqui, ó, tá? É o mesmo desenho, eu só deixei os dois ângulos internos aqui. Perceba, pessoal, que esses dois ângulos, eles estão dentro das retas paralelas e eles estão em lados alternados em relação à transversal T. Devido a isso, pessoal, nós vamos chamar esses ângulos aqui de dentro de ângulos alternos e internos, tá bom? Então esse é o nome desses dois ângulos devido a isso, por eles estarem entre as retas paralelas e estar alternado pela reta transversal, ok? Galera, além dos quatro ângulos que eu formo aqui nessa situação alfa, que eu chamei de alfa, eu também vou gerar quatro ângulos obtusos. E eu vou chamar esse ângulo de beta. Então, o meu primeiro ângulo beta, pessoal, obtuso, ele aparece aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Então, é o meu primeiro ângulo beta. E aí, a formação dos ângulos vem da mesma forma que eu desenhei os ângulos alfas. Por exemplo, o beta oposto pelo vértice tem o mesmo valor. Então, esse ângulo aqui também se chama beta, tá? Pessoal, por essa situação de eu ter retas paralelas, eu posso dizer que esse ângulo beta, ele se encaixa perfeitamente aqui embaixo,
Portanto, aqui também temos um ângulo beta de mesmo valor. Aí, a mesma teoria de ângulos opostos pelo vértice, aparece aqui o meu quarto ângulo obtuso, que também tem o valor beta. Então, esses são os 8 ângulos que eu formo nessa situação, galera. São 4 ângulos obtusos e 4 ângulos agudos, que são menores que 90 graus, ok? Então, todos os ângulos estão aí para vocês. Dito isso, pessoal, dito toda essa parte teórica, nós vamos fazer alguns exercícios de aplicação aqui para ver se vocês entenderam realmente como que se aplica essa situação em geometria plana. Pessoal, antes de dar início aos exercícios, nós temos que frisar algo que é muito importante aqui, eu preciso que vocês percebam isso. Galera, perceba que o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são suplementares, ou seja, a soma dos dois resulta em um ângulo raso de 180 graus. Portanto, eu posso dizer o seguinte, pessoal, que alfa mais beta é igual a 180 graus, tá? Isso aqui é muito importante a gente enxergar isso aqui nas questões, tá bom? Alfa mais beta são suplementares e geram um ângulo de 180 graus. Dito isso, galera, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Olha o que aparece aqui pra gente, ó. Dá uma olhadinha aqui, deixa eu ajeitar, foi. Olha lá, ó. Ele quer no exercício que eu encontre os valores de x e o valor de y aqui. E eu tenho essa situação onde a reta R e a reta S são paralelas e eu tenho uma transversal T traçada. Galera, eu acabei de mostrar para vocês que a soma do ângulo agudo com o obtuso dão 180 graus, eles são suplementares. Então aqui eu posso dizer que x mais 60 graus é igual a 180 graus, tá? Porque eles são suplementares. Então, isolando o x nesse caso, eu vou ficar com 180 graus menos 60 graus. O x vai me dar um valor de 120 graus, certo? Então, o primeiro valor que eu precisava encontrar, eu já encontrei, é o x de 120. Agora, pessoal, eu não preciso fazer mais nenhuma conta. É só eu transportar esse ângulo, ó. Perceba que aqui eu tenho um vértice, ó. Nesse ponto eu tenho um vértice, nesse ponto de baixo eu tenho outro vértice. Portanto, ângulos opostos pelo vértice, mesmo valor, aqui é x, tá? Devido a essas retas serem paralelas, eu posso dizer que elas sendo esse ângulo alternado pela transversal, ele encaixa certinho aqui, ó, tá? Então esse ângulo aqui também é x. O x, ângulo oposto pelo vértice, mesmo valor. Portanto, o x vale 120, que é o mesmo valor. O y, desculpa, vale 120, que é o mesmo valor de x, tá? Então, aqui, o ângulo y, ele também é 120 graus, ok? E esse ângulo y, ele veio só das análises que nós vimos ali na parte teórica inicial da aula. Beleza, pessoal? Pessoal, chegamos aqui no nosso segundo exercício e ele quer aqui que eu encontre o valor do ângulo x aqui, né? O valor da variável x aqui no caso. Pessoal, dá uma olhadinha aqui na situação que eu tenho. Eu tenho a reta R e a reta R e a reta S paralelas, ok? E aqui ele me dá uma transversal. Perceba, eu vou dar uma alongada aqui na transversal para ficar melhor de notar e eu vou chamar ela de transversal T. Pessoal, por eu ter essa situação de duas retas paralelas e uma transversal, concorda que eu posso dizer que esse ângulo se encaixa perfeitamente aqui nesse lado, sendo alternado pela transversal? Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de 3x menos 20 graus, tá? Ele tem o mesmo valor. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que o exercício me dá, e aqui ele diz que é 2x. Galera, se vocês notarem aqui, esses três ângulos somados, eles me dão uma meia volta de 180 graus. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso dizer que 3x menos 20 graus mais 90 graus mais 2x me dá um ângulo de 180 graus. Aí, pessoal, eu vou fazer aqui as contas matemáticas aqui, ó, vamos lá. 3x mais 2x eu tenho 5x, tá? Menos 20 mais 90 eu tenho 70, né? Então, eu fico com mais 70 graus. Isso me dá 180. Aí, eu tenho 5x é igual a 180 menos 70. 5x é igual a
180 menos 70 eu tenho 110 graus, tá? X vai ser 110 dividido por 5. Realizando essa divisão aqui, galera, ó, 110 por 5, eu vou ter um X valendo 22 graus, que é o que a questão pediu para a gente encontrar aí, beleza, galera? Então, sempre, ó, você vê como uma teoria importante, ó. Eu preciso saber que o ângulo alternado entre duas paralelas por uma transversal, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Fazendo isso, é só somar os ângulos igual a 180, isola o x e encontra o valor dele. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso segundo exercício de prática aí. Chegando aqui no nosso terceiro exercício de prática, temos a situação de duas retas R e S sendo paralelas, cortada por uma transversal. Galera, ele quer saber o valor de x nesse caso aqui. Então, vamos lá, aplicando a nossa teoria, ó. A reta transversal cruza em um ponto na reta R e um ponto na reta S. Pela teoria, eu sei que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Portanto, esse ângulo aqui também vale 2x menos 60 graus. Ângulos alternos aqui pela transversal, esse ângulo se encaixa perfeitamente aqui. Então, ele tem o mesmo valor, 2x menos 60 graus. Ângulos opostos pelo vértice eu tenho o mesmo valor. Então, aqui eu cheguei, ó, que 2x menos 60 é igual a x sobre 2 mais 30. E eu vou escrever isso daqui. Ó, eu tenho que 2x menos 60 graus é igual a x sobre 2 mais 30 graus. Agora eu preciso só isolar os x. Então vamos lá, eu vou passar para a esquerda aqui, ó, 2x menos x sobre 2. Isso é igual a 30 graus mais 60 graus. Beleza, galera? Aí aqui eu vou tirar o mínimo aqui, ó. Eu tenho o 2, certo? 2 dividido por 1 vezes 2 vai me dar 4x menos x, tá? Isso vai ser igual a 30 mais 60, que eu vou ter 90 graus. Continuando nossas contas, 4x menos x, eu tenho 3x dividido por 2, isso é igual a 90 graus. Tá? Agora eu vou passar o 2 multiplicando, eu vou ficar com x vai ser 2 vezes 90 e eu vou ter que dividir por 3. Tá? 2 vezes 90 eu sei que é 180. 180 dividido por 3 me dá 60 graus. Então, o x aqui nesse caso vale 60 graus. Beleza, galera? Esse aqui é o nosso terceiro exercício de prática. É muito importante vocês praticarem exercícios para pegar essas situações, galera. Isso aqui cai muito em prova, cai direto aí, ó. E vocês estão vendo que é só, basicamente, teoria que eu estou aplicando aqui para resolver esses exercícios. Fechou, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quarto e último exercício das nossas práticas aqui, pessoal. Bom, ele quer que eu encontre o valor dos ângulos x e o valor do ângulo y aqui. Nesse caso aqui, a gente é um exercício um pouco diferente do que a gente viu. Agora, pessoal, as retas paralelas são essas aqui, ó. A, a B e a C, elas são paralelas entre si. E a minha transversal corta elas na horizontal. Logo aqui, pessoal, nós percebemos que nós temos um ângulo de 50 graus aqui. Devido a esse fato do A, do B e do C serem paralelos, esse ângulo aqui, eles são colaterais externos ao ângulo de 50 graus, ó. Esse daqui e esse que aparece aqui, ó. Tá? Por esse fator, eu posso falar que eles também valem 50 graus, tá? Então, esses ângulos aqui valem 50 graus. Aí você observa aqui, pessoal, que o ângulo x e o ângulo de 50 eles são opostos pelo vértice. Logo, eles têm o mesmo valor. Então, eu vou falar que x vale 50 graus. Então, eu já encontrei o meu primeiro ângulo aqui. Tá? Podemos ver também, galera, que o ângulo de 50 nesse caso e o ângulo y, eles são suplementares. Ou seja, se eu somar eles, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, eu vou escrever isso aqui embaixo, ó. 50 graus mais y me dá um ângulo de 180 graus. Fazendo a matemática aqui, eu tenho que y é 180 graus menos 50 graus. Logo, vou resultar em um ângulo y de 130 graus. Tá aí os dois ângulos que eu precisava encontrar. Ó. O ângulo y aqui vale 130.
E o ângulo x vale 50 graus aqui. A maioria dos ângulos, pessoal, é como eu disse, sempre achando só utilizando a teoria. Não precisa de muita conta aqui nesses casos de retas paralelas em geometria plana. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula. Eu só espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Deixa um like aí no vídeo para me ajudar. Compartilha com seus amigos aí de escola. Deixa um curtizinho e se inscreve no canal. Não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram, que a gente está sempre postando questões lá, o conteúdo com vocês. E até a próxima aula, galera. Valeu!